E a gente chega a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre a suspensão pelo governo paulista do projeto PROAC, um programa de incentivo fiscal à cultura aqui no estado. Nosso convidado é o Jesus dos Santos, da mandata ativista do PSOL. Obrigada pela sua participação. Jesus, o que representa esse corte para shows, eventos, espetáculos, enfim, toda essa classe artística? O setor cultural, ele vem sendo sucateado há muito tempo mesmo. Tanto é que, se a gente for observar na linha histórica dos últimos 10, 12 anos de governo do Estado de São Paulo, existe aí um decréscimo do orçamento com um percentual de 20% nos últimos 20 anos. Enquanto a gente observa que o orçamento do Estado cresce, a cadeia cultural vem sofrendo há muito tempo. E, sobretudo, sobre como que esses artistas, essas coletividades, os técnicos se viram, sobrevivem, ainda mais que a gente está vivendo sobre uma época de pandemia, cujo este foi o setor o primeiro a parar e ainda capenga, né? Ou não voltou, porque a gente tem aí, não estamos nesse processo pandêmico de forma estável. Então, o prejuízo que o fim, ou talvez os trâmites que o governo do Estado tem se lançado a fazer, nada tem contribuído do ponto de vista de fortalecer, de fomentar, mas sim, na verdade, de fazer com que ainda muitas famílias tenham ou passem por necessidades, talvez por uma visão, por um erro estratégico do governo do Estado, por não entender o quanto que essa cadeia, que contribui com 3,9% do PIB do Estado, tem a contribuir. Então, é uma lástima. A gente tem recebido aqui diariamente pedidos, solicitações, desesperos, né, de profissionais que estão aí se sentindo desolados por uma má política pública, né, do Estado de São Paulo, para esses trabalhadores e trabalhadoras tão importantes para a nossa sociedade. E o senhor é justamente um dos autores do projeto de lei 253 de 2020, que defende, então, o valor de um salário mínimo mensal enquanto permanecer a pandemia para as pessoas, principalmente da área da cultura. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o seu projeto de lei. Isso. Esse é um projeto de lei que foi construído dentro da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, no ano passado. Esse é um PL que parte da inquietude do processo de formulação dos movimentos sociais, né, de todo o canto do Estado, das mais de 14 mesorregiões do Estado de São Paulo, e que, quando essa ação chega na Frente Parlamentar de Cultura, traduzimos tais necessidades e, assim, foi formatado o PL 253, que visa prever uma renda emergencial para esta cadeia, para este setor, no valor de R$ 1.163, que é o valor do salário mínimo do piso estadual. Além dessa renda emergencial, né, superando os valores de R$ 600, porque a gente entende que se aqui no nosso estado a gente tem um piso salarial, entende que aquilo ali é salário mínimo, menos que isso é injusto, até porque a gente percebe que com os R$ 600, como a política pública a nível federal, ou as pessoas teriam que escolher pagar os seus aluguéis ou comer. Decisão essa super difícil para quem paga aluguel ou tem que botar comida na mesa. Então, por isso que o valor do salário é o piso estadual. Além disso, a gente observa que quem de fato contribuiu vertiginosamente para que, sobretudo as periferias, tivesse algum tipo de acesso, tivesse algum tipo de articulação que minimizasse, né, os danos dessa crise sanitária
que estamos vivenciando foram as coletividades, foram os espaços, né, sobretudo de cultura, que tem nas periferias. E esses espaços, né, também sofreram uma série de ataques. Por quê? Porque a maioria das pessoas que gestionam esses espaços são artistas, dependem ou do público, né, da venda dos seus fazeres ou das políticas públicas, e por conta da pandemia, esta é uma prática que está suspensa, né, nesse momento, e esses espaços, muitos pagam água, aluguel, luz, internet, e que não tem grana, não tem dinheiro. Então, a gente entende que esses espaços também precisam ser preservados. Então, o projeto de lei 253 visa justamente isso, né? Essa renda emergencial para esse setor, cujos dados da própria Secretaria de Estado de Cultura e da Economia Criativa são mais de 600 mil profissionais no estado de São Paulo, e o recurso, né, a destinação de recurso público também para esses espaços que têm aí contribuído com essa crise que, lamentavelmente, tem feito aí muitas famílias chorarem, né, por conta da perca de seus entes queridos. Então, o 253 atua justamente nessas duas linhas, e até o ano passado era um projeto que estava ali na iminência de ser aprovado, de ser discutido, né, de ser levado à frente, e aí a Assembleia Legislativa, né, pouco fez nesse sentido, mas a gente está acreditando agora que, com o processo de eleição, né, para a presidência da casa, o próximo presidente possa, assim, se solidarizar e fazer com que essa seja uma pauta, né, prioritária, assim, quando iniciar as votações dos PLs, que são importantes para o nosso Estado. Agora, Jesus, aquele assalariado, né? Aquele que recebe aí um salário mínimo por mês, muitas vezes ele não tem recurso para ir ao teatro, porque ingresso custa caro. Antes a gente tinha o cartão Cultura, que foi extinto. Qual é a solução para a inclusão dessas pessoas também nessa área da cultura, pessoas que querem ir ao teatro? Eu acho que a primeira coisa é o governo do Estado ter a ciência de que, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de um instrumento, de uma ferramenta potente de transformação social. Eu quero aqui trazer exemplos de Medellín, na Colômbia, que nos últimos 20 anos injetou dinheiro nas áreas sociais, cultura, esporte, educação, e diminuiu, né, com índices bem expressivos, né, cerca de 300% de homicídios na cidade. Esse entendimento de que dinheiro público, recurso público investido em questões sociais trazem muito retorno para a nossa sociedade. Afinal, é muito melhor a gente investir dinheiro, né, seja na educação, na cultura, no esporte, do que no militarismo, do que em compra de armas. Afinal, a nossa sociedade, já muito conturbada com o militarismo, percebe-se também ao longo do tempo que estes investimentos que vão para a segurança pública, por exemplo, não têm, ao longo do tempo, diminuído, né, tais índices. Então, acho que essa seria a primeira coisa a dizer, né? Por que é importante? Porque dados apontam, né, a melhora nos índices de homicídio e letalidade. Então, esse era o entendimento, né, que o executivo deveria ter. O segundo motivo é porque, justamente, o incentivo à cultura faz com que o próprio Estado tenha retorno, né, a partir de impostos, né, a partir da própria discussão que o governo instalou quando mudou a secretaria, alterou o nome da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, o investimento à cultura reduz letalidade, aumenta a captação de próprio imposto, né, um dinheiro que retorna, né, para o Estado. E, por fim, e não menos importante,
talvez, além desse entendimento, está faltando prática para o governo do Estado. Já há muito tempo se há uma discussão na elaboração de um sistema estadual de cultura. Já houve projetos na LESP que tratou disso, né? O próprio atual secretário foi um dos cabeças a pensar toda essa estrutura, toda essa cadeia, né? Quando esteve, né, no governo federal, e aqui no estado de São Paulo já houve projetos, inclusive, que chegou na Casa Civil e parou. Então, para que a gente possa, de fato, avançar, é necessário que a gente reconstrua, né, que a gente aprove o Sistema Estadual de Cultura, que prevê três coisas que são bem simples, né? São três pilares. O primeiro é um Conselho Estadual de Cultura, onde ativistas, artistas, movimentos e coletivos do estado inteiro possam se encontrar e, a partir de suas especificidades, necessidades e arranjos locais, elaborarem quais seriam as políticas públicas que mais estariam de acordo, né, com as suas respectivas regiões. Então, um conselho estadual, né, como garante a lei, né, seria fundamental para que a gente pudesse pensar, elaborar como democratizar e possibilitar, oportunizar ainda mais acesso, né, seja ao teatro, seja ao cinema, seja às rodas de capoeira, às rodas de samba, a essa população que está carente, né, de acesso à cultura. O segundo é justamente um plano estadual. Esse plano estadual ele vai prever quais são as ações que, paulatinamente, o governo do estado devem manter, devem fomentar para que a escala de acesso e democratização, né, aumente a cada dia que passa, aumente a cada projeto ali executado. E, por fim, e não menos importante, talvez o que de fato estruturará, né, esse processo, que é um fundo estadual de cultura, aonde, né, esse fundo ele é gerido por esse conselho, possa justamente aportar recursos físicos, recursos financeiros, né, para a elaboração e execução de tais políticas públicas que de fato tenham acesso. Então, um conjunto desses três pilares, né, um conselho, um fundo e esse plano, provavelmente mitigarão, né, experiências de acesso, seja ao cinema e ao teatro. O que a gente, na verdade, observa é que, com essa história de Estado mínimo, né, com essa história de que é o setor privado responsável por subsidiar coisas que é o Estado o responsável, a gente vê, na verdade, cada vez mais uma mercantilização desses acessos, fazendo com que a galera esteja cada vez mais longe, né, dessa ferramenta, fazendo com que, na verdade, os nossos índices de letalidade, de homicídio, de vulnerabilidade social só aumente. Então, se faz necessário aí, né, um processo de luta consistente para que a gente possa avançar nesse ponto. Jesus, além de você fazer parte da Mandata Ativista, você também é DJ, não é? Qual foi o maior desafio nessa outra área da sua vida, né? No sentido de produzir esse ano, produzir cultura, produzir música, ou mesmo de disseminar, então, essa sua arte para as pessoas, não só você, né, mas também todos os outros músicos e produtores de cultura que também tiveram as suas funções tolhidas. Olha, eu sou músico, né, sou multi-instrumentista, sou DJ também de uma coletividade chamada Afrosom, que dentro do espectro da música preta, né, vai desde a música eletrônica, né, passando pelo jazz, blues, pelo soul, pelo hip hop, até mesmo pelo funk. O que eu percebo na grande maioria das vezes é que, independente de pandemia ou não, para uma parte da população, para uma parte dessa área, sempre foi difícil produzir, né? A gente olha, por exemplo, os estúdios de gravação que tem nas fábricas de cultura,
por mais que as trabalhadoras, os trabalhadores, os técnicos estão lá, tenham muita boa vontade em produzir, né, em abrir cada vez mais espaço, mas a demanda, né, versus o que a gente tem é muito grande. Então, tem artistas para produzir, para gravar, levam 6 meses, um ano para ter essa oportunidade. Quando a gente, inclusive, entende que esse é um mercado muito volátil, muito rápido, né? Se você perde ali a oportunidade de botar a sua música, né, numa rádio, se você perde a oportunidade de construir ali um portfólio para conseguir shows, muito provavelmente para conquistar algum outro espaço vai demorar muito. Sobretudo, né, que artistas também sustentam famílias, têm filhas, filhos, e não dá para esperar. A pandemia, ela, na verdade, ela esgarçou ainda mais toda essa peculiaridade que esse setor, que parte desse setor já vive há um bom tempo. Então, antes a galera não tinha condições de produzir, com a pandemia ficou ainda muito mais difícil. Agora, é importante dizer que, como minha mãe de santo diz, toda oportunidade ou tudo que nos permeia é uma possibilidade de avançarmos. E, sem sombra de dúvidas, né, e aí falando particularmente de mim, esse processo de pandemia fez com que a gente talvez colocasse os nossos fazeres artísticos num lugar mais, como que eu posso dizer, não de rebeldia, né? Mas fazer com que a nossa produção, o nosso fazer artístico viesse, sem sombra de dúvidas, muito nesse momento, a cumprir um papel ativista, militante, né? Não é só um fazer de entretenimento, mas um fazer que, ao sair da gente, ao nos expressarmos, revela uma realidade, uma problemática. Então, acho que esse é se a gente for olhar de alguma forma essa pandemia, por algum lado positivo, eu diria que as produções, que os fazeres artísticos estão muito mais pensando no futuro, estão muito mais introspectivos, estão muito mais pensando nesse Brasil, né, que a gente quer viver, que a gente quer construir, que a gente quer deixar para os nossos filhos, do que qualquer outra coisa. Agora, o que nos revela, e nesse sentido, a cultura digital, há um bom tempo, já vem sendo inserida, já vem abrindo espaço, né, mostrando que é um campo que cada dia que passa se solidifica mais. Eu entendo que os artistas que, né, nunca tiveram esse acesso, sem sombras de dúvidas, vai precisar mergulhar nesse mundo digital, vai precisar entender, né, como que as redes sociais funcionam, porque essa não é uma pandemia que vai embora e nunca mais vai vir outras. Cientistas, especialistas, professores, pesquisadores dizem, inclusive, que nos próximos 10 anos, pandemias, epidemias será mais do que normal, né, infelizmente. Então, esses artistas ou já estão se preparando, né, para enfrentar aí esse mercado que irá se remodelar. Hoje o que a gente mais vê é live, né, de sertanejo, de Caetano, de rock. Os artistas periféricos precisam também, né, se atentarem a isso para que, mais uma vez, não perca esse espaço. Agora, é lógico que não é só os artistas, não é só a cadeia que precisa se atentar e se aperfeiçoar. Isso é algo que não dá para mudar, que não vai dar mais para a gente voltar ao passado, né? Agora, é importante dizer que se faz necessário, inclusive, que o Estado possa fomentar isso, preparar esses artistas, preparar essa cadeia, possibilitar estruturas, né, que, de fato, possibilitem acesso e democratização. Jesus dos Santos, aqui da Mandata Ativista da Assembleia Legislativa, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desejo às nossas telespectadoras e telespectadores um bom início de semana, uma boa continuidade de semana e que tudo vai dar certo.
Perfeito, obrigada, Jesus.